Para tudo que você está fazendo agora. Para tudo, tá? E presta atenção nessa aula. Talvez você já tenha visto uma aula dessa, talvez você tenha visto até alguma aula minha sobre princípios e preferências, mas sem dúvida nenhuma, essa aula ela é a mais importante que você vai ver em toda a tua vida e o Arco da Emergência, é a aula sobre princípios e preferências, tá? Por quê? Porque não é incomum a gente chegar em discussões falando, ah, não, eu tenho que fazer desse jeito, não, eu tenho que fazer daquele, aquele outro, não. Quantas vezes você já passou por isso, né? Por gerar essa falta aí de conhecimento, por gerar essa dúvida na nossa mente de se está certo, será que está errado, será que está certo, será que está errado, não sei. Então, presta muita atenção. Se você já teve essa aula, se você já teve essa aula, beleza. Massifica o conhecimento na tua mente. Se você ainda não teve, presta atenção, porque isso aqui vai ser um divisor de águas na sua carreira, antes e depois de saber o que é princípios e preferências. Beleza? Vamos lá? Olha só, princípios. Anota isso. Para agora. Para agora. Vai lá, pega caneta, pega um papel e anota. Princípios. Ele se relaciona com coisas imutáveis, ou seja, que não mudam independente da situação que eu estou trabalhando. Beleza? Então os princípios, eles são princípios talvez que eu levo na minha vida, independente do que aconteça na minha vida, são meus princípios, eu não vou mudar eles porque aconteceu determinada situação, tá? Os princípios, quando a gente fala de resgate com cordas, vamos lá, a gente sabe que quando eu me submeto à altura, eu tenho um princípio que é me restringir da queda, né? Esse princípio ele vem porque eu tenho que evitar uma queda, evitar um acidente, evitar uma morte, assim por diante. Então, se eu estiver trabalhando em altura e não estiver conectado no meu talabarte, por exemplo, não estiver com uma linha de vida, né, estiver me colocando em risco em alguma situação, eu estou burlando um princípio. Tá? Então, um princípio é uma coisa imutável. Sempre que eu estiver em altura, obviamente eu vou estar clipado em alguma coisa. Tranquilo? Então, princípio é isso. Coisas que não vão mudar independente da situação. Ah, mas eu estava fazendo um resgate, então eu podia ficar desclipado. Não. É um princípio, poxa. É um princípio. Esse princípio não vai mudar. Beleza? Se eu falar de APH, eu sei que em qualquer lugar do mundo, qualquer literatura, sempre que falar de uma hemorragia, essa hemorragia ela vai ser tratada como necessidade de ser contida de forma imediata. Então, se eu tenho uma hemorragia, eu tenho que conter essa hemorragia de forma imediata. Independente do país que eu tiver, do planeta que eu tiver, sempre que eu tiver uma hemorragia, eu tenho que conter essa hemorragia. Esse é um princípio do atendimento pré-hospitalar. E com isso a gente já linka lá com as preferências. O que seriam as preferências? As preferências, como o nome já diz, o que eu prefiro usar para conter aquela hemorragia que a gente falou. Será que eu prefiro usar um torniquete? Será que eu prefiro usar uma bandagem? Será que eu prefiro usar a pressão da minha mão naquele ferimento? Então, as preferências elas vão alterar de acordo com o material que eu tenho à disposição, de acordo com o meu nível de treinamento, de acordo com o conhecimento da minha equipe, de acordo com os recursos disponíveis e de acordo com o procedimento operacional da minha empresa, da minha instituição, enfim, o procedimento operacional que eu sigo naquela situação. Então, relembrando, olha só, princípios imutáveis, beleza? Imutáveis, não vão mudar de acordo com a situação que eu estou operando. Preferências, essas sim, essas podem mudar. Por quê? Porque existem outros fatores que podem me levar à necessidade de escolher outra preferência. Ok? Deu para entender isso aqui? Princípios imutáveis, preferências mutáveis, beleza? Então, sempre que eu tiver uma dúvida, eu tenho que enxergar o todo. Sempre que eu tiver um questionamento, ou alguém me questionar falando que, poxa, mas isso aqui estava errado, assim, assim, assado, eu tenho que me questionar e eu posso responder dessa forma. Não, eu fiz dessa forma porque eu segui esse princípio, mas eu optei por essa preferência, que era o que eu tinha disponível no momento, era mais fácil para mim e assim por diante, beleza? Outro exemplo que eu cito aqui para vocês quanto princípios e preferências. A gente sabe que o ideal é que a gente use equipamentos autoblocantes, né? Quando eu tô falando de resgate, aí, resgate urbano, enfim, equipamentos autoblocantes. Mas existem situações aqui, por exemplo, na minha cidade, e em Santa Catarina em geral, tem muito deslizamento de terra. Quando a gente trabalha em deslizamento de terra, um equipamento autoblocante ele não é o mais indicado para aquela situação. Porque imagine eu trabalhando numa área totalmente suja, com corda, com descensor, e eu estou trabalhando no meio do barro.
e daqui a pouco eu coloco um descensor autoblocante para trabalhar ali. Então ele não se adequa àquele terreno. Aquele terreno, aquela situação fez com que eu mudasse a minha preferência e optasse pelo freio 8. Beleza? Então esse tipo de situação pode alterar a minha preferência. Só um exemplo que eu trouxe para vocês. Espero que tenham gostado e na próxima aula a gente tem mais.